Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, eu trago aí para vocês mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Eu fiz ele aí na cor branco, lembrando que eu trago os barrados nas versões destro e nas versões canhoto, tá bom? É só procurar lá na playlist do canal, Eli Crochê Artesanato, lá tá tudo separadinho, tá? Para destro e para canhoto e também por motivos, tá? Quando você quiser um barrado com motivo de corações, lá tem uma playlist separada de tulipas, enfim, é só dar um pulinho lá e procurar o seu vídeo favorito. Então, eu vou apresentar para vocês agora um novo modelo de barrado, eu fiz ele na cor branco, tá bom? Aqui eu fiz um galho, né, de uma flor, aqui é a florzinha, aqui são as folhas, e aqui é o talo da nossa flor de hoje. Então, eu vou passar aí as informações necessárias para a execução deste barradinho. Aqui o meu pano é um tamanho de 50 por 70, a medida aqui, ó, da largura do meu barrado, eu fiquei com 10 centímetros, trabalhando com aquele fio de Tex 151 100% algodão. Se você trabalhar com um fio de Tex maior, o seu barrado vai ficar aqui mais largo, tá bom? Só para poder te orientar melhor aí na quantidade aí de Tex de fio que você utilizar. Gente, aqui eu fiquei com um total de 19 carreiras, a gente trabalha sempre direito e avesso, né, para atingir aí o total de 19 carreiras. Este trabalho, ele é múltiplo de 23 mais 1, então daqui do começo até, ó, este caseado aqui, eu tenho 23 caseados para fazer um motivo. A partir deste outro aqui, ó, até antes deste aqui, ó, tá vendo? Tem até um ponto cheio sozinho aqui, ó. Então, este aqui tem mais 23. Aí, contando este aqui, ó, até o penúltimo aqui, eu tenho 23 caseados para fazer um motivo e um caseado no final para poder fazer o cantinho de borda e as extremidades ficarem iguais, certo? Então, eu utilizei aqui 3 vezes 23 caseados, fiquei com 69, mas aquele um que eu preciso são 70 caseados para fazer aqui 3 motivos num pano tamanho de 50 por 70. Pessoal, aqui abaixo do vídeo no box de informações, vou deixar a relação do material que eu utilizei, vou deixar também outras quantidades de caseado para você poder adaptar aí no seu pano. Talvez você vai precisar só de 2, de 4, de 5, tá? Eu vou deixar ali certinho já a quantidade de caseado, mas também para fazer o cálculo não é difícil, tá? Você pega o 23 caseados, vezes a quantidade de desenho que você quer fazer e mais um lá no final que eu preciso, tá? É bem simples assim, aí eu vou deixar tudo relacionado aqui abaixo do vídeo no box para vocês, certo? E se você já gostou da proposta de aula de hoje que eu quero trazer para vocês, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da inscrição ativa, pessoal, o sininho. Ele tem que ficar todo cheinho, que assim você vai ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal, tá? Tudo que eu trago aqui, antes eu posto as fotos lá e oriento vocês direitinho quando o vídeo vai sair. E é só me seguir lá, e quem me seguir eu também vou seguir, tá bom? Então, pessoal, essas seriam as informações que eu teria que passar para vocês. Aqui abaixo do vídeo também tem os comentários, abre lá a caixinha, deixa seu comentário para eu saber se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal, tá bom? E lembrando que os vídeos mais antigos, lá os primeiros vídeos, eu tô assim, entrando novamente lá no box, né? E atualizando lá algumas coisas, inclusive deixando quantidades já certinho de caseado também, tá? Para vocês poderem estar fazendo o pano, porque às vezes tem muita gente que não consegue fazer o cálculo ali para ver quantos caseados vão dar
no pano para fazer determinado bico que a pessoa gostou ali. Então, eu tô aos poucos, devagarzinho assim, entrando lá nos vídeos mais antigos e já deixando lá a relação de caseados também, que precisa ser feito para dar certinho o seu barrado aí de crochê, tá bom, pessoal? Então, eu vou organizar a mesa aqui, espero muito que vocês aproveitem a aula, foi feito com muito carinho, tá? E eu vou organizar aqui a mesa e já volto para a gente começar a fazer o trabalho de hoje. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais 3 pontos altos aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são 2 carreiras aí, com os cantos, né, de 4 pontos alto. E depois a gente vai fazendo 2 correntes e um ponto alto, para a gente poder fechar o quadrado vazio, repetir aqui a carreira igual, né, aqui a primeira fase aqui que nós fizemos, ó. Então, é só fazer assim até o final e os 4 pontos altos lá também. Então, aqui, pessoal, a segunda carreira também já ficou pronta. Começamos aqui com 4 pontos altos, viemos fazendo os quadradinhos vazio até o final e aqui, para terminar, também 4 pontos altos. Na terceira carreira, vamos subir aqui 3 correntes, vira o pano e vai fazer aqui mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. Fiz os meus 4 pontos altos, vou fazer 2 correntes e aqui eu vou fechar 4 quadrados vazios. 2 correntes, ponto alto, fechei aqui o meu quarto quadradinho, vou colocar aqui dentro 2 pontos altos, um ponto alto na base, mais 2 pontos altos aqui no quadradinho de base e um ponto alto aqui na base. Então, nosso começo ficou assim, eu fiquei com 7 pontos altos. Agora, vamos fazer, pessoal, um total de 21 quadradinhos vazios. Então, façam 2 correntes, ponto alto, até você conseguir ficar com 21 quadradinhos. Depois dos 21 quadradinhos, é só repetir estes 7 pontos altos novamente, tá? Eu vou fazer o meu aqui e já mostro aí pra vocês. Então, aqui na terceira carreira, no início, ficamos com 4 pontos altos, 4 quadrados vazios e 7 pontos altos. Aqui foram distribuídos 21 quadradinhos vazios. Aqui já é repetição dos 7 pontos altos, 21 quadrados vazios, 7 pontos altos. E aqui, pessoal, no finalzinho, eu vou ficar apenas com 16 quadrados vazio, ó, nesta terceira carreira aqui, ó, 16 quadrados vazio e no finalzinho 4 pontos altos, que é o canto de borda. O início não vai ser igual ao final, porque por causa da posição da flor, que ela fica deitada, né? Então, eu preciso deste espaço aqui para depois a flor vir para cá, certo? E para a quarta carreira, eu já subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. E trabalhei aí um total
de 15 quadradinhos. Então, eu adiantei aí mais 15 quadradinhos aqui no início, vai ficar assim. Agora, nós vamos começar a trabalhar a partir daqui. Nós vamos preencher este quadradinho colocando 2 pontos altos aqui dentro. E completar todos os pontos de base, aí vamos ficar com 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, agora vou fazer 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. E vamos fazendo quadradinhos por toda a extensão aqui do barrado. Então, aqui, pessoal, na quarta carreira, começamos com os 4 pontos altos, fiquei aqui com 15 quadrados vazio. Depois, fiz aqui, ó, um total de 10 pontos alto. E aqui também, ó, eu tive que distribuir 20 quadradinhos vazio. Aqui eu coloquei 10 pontos alto, aqui fiquei com 20 quadrados vazio, 10 pontos alto e aqui 4 quadrados vazio e 4 pontos alto. Então, ó, nós estamos do lado avesso do pano, então a gente, quando virar, a gente vem pro começo. Então, aqui, ó, eu subi 3 correntes, virei aqui meu trabalho. Então, aqui é o início do nosso barrado, né? Por causa que aqui tem 4 quadrados vazio aqui na carreira de número 4 e 4 pontos altos. Aí, eu virei aqui, já adiantei o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos, e 3 quadrados vazios. Sempre lembrando que o início não é igual ao final, tá? Igual aqui ficamos, né, na carreira anterior com 4 quadrados vazios, e aqui no finalzinho, olha, nós ficamos com 15, tá? Por causa da posição da flor, então prestem atenção para vocês não acharem que estão fazendo errado, e sempre observar aqui, ó, o lado da bainha do pano, para vocês saberem onde é que é o final, onde é que é o início, tá bom? É só uma observação. Então, aqui, pessoal, eu adiantei já o cantinho da quinta carreira. Agora, nós vamos fazer aqui um quadradinho cheio. Coloca 2 pontos altos aqui dentro. E completa todos esses pontos de base aqui. Vamos ficar com um total de 13 pontos altos. Olha, completei aqui os 13 pontos altos. Vamos fazer agora 2 correntes e fechar aqui um quadrado vazio, 2 correntes e fecha mais um quadrado vazio. E vamos fazer aqui um total de 10 pontos altos. Então, sempre dentro do quadrado são 2 pontos altos aqui, ó, na base, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base. E mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Então, usamos 3 quadrados de base para distribuirmos aí 10 pontos altos. Agora, gente, vamos fazer 14 quadradinhos vazios. Então, aqui é só fazer 2 correntes e ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Terminou os 14 quadradinhos, aí vocês vão repetir novamente essa sequência aqui, ó, dos 13 pontos altos, 2 quadrados vazios e 10 pontos altos. Então, aqui, pessoal, na quinta carreira, ficamos com 4 pontos altos, lembrando, ó, que sempre quando é carreira ímpar, a gente vai ficar do lado direito do pano, tá? Então, 3 quadradinhos vazios, aqui deram 13 pontos altos, 2 quadrados vazios e aqui 10 pontos altos. Aqui são 14 quadradinhos, e aqui já começa o outro motivo, igual eu pedi para vocês repetirem, os 13 pontos altos, 2 quadrados vazios e 10 pontos altos. Aqui também, ó, 14 quadradinhos, 13 pontos altos, 2 quadrados vazios e 10 pontos altos. Aqui, como é o final do trabalho, aqui nós ficamos com 10 quadrados vazios e 4 pontos altos, que é o cantinho de borda. Para a sexta carreira, nós já vamos para o lado avesso do pano. Aqui eu já fiz 3 correntes, virei o trabalho, já adiantei aí mais 3 pontos altos.
e 2 quadrados vazio, no comecinho aí da 6ª carreira. Então, ficamos assim. Vamos preencher agora o próximo quadradinho. Dentro aqui são 2 pontos altos e um aqui na base. Então, ficamos assim. Vamos fazer, gente, agora 7 quadrados vazios. Então, 2 correntes, ponto alto. Então, aqui eu adiantei já, ó, 7 quadrados vazio e coloquei aqui, ó, os 10 ponto alto, que eu copiei aqui da carreira anterior, os 10 pontos altos. Só que aqui eu preciso de 13, então eu só coloco mais 2 pontos altos aqui dentro deste quadrado e um na base. Então, agora eu fiquei com 13 pontos altos. Vou fazer aqui, ó, 2 correntes para fechar o quadrado vazio. E vou repetir, pessoal, esses 13 pontos altos novamente de base aqui. Então, olha, eu já fiz 3 pontos altos. Então, aqui na 6ª carreira, ficamos com 4 pontos altos aqui no início, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui são 7 quadrados vazios, 13 pontos altos, um quadrado vazio e 13 pontos altos. Fizemos aqui 6 quadrados vazios, 4 pontos altos. Aqui tem 7 quadradinhos, que já começa esta repetição aqui, dos 13 pontos altos aqui e aqui, com um quadrado aqui de separação. Aqui eu tenho 6 quadradinhos vazios, 4 pontos altos, e aqui 7 quadrados vazios. E aqui eu tenho os 13 pontos altos de cada lado aqui, e o quadrado vazio. Aqui, ó, estamos do lado avesso do pano, então, terminamos aqui com 3 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a 7ª carreira, já subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz aí mais 3 pontos altos e adiantei mais 3 quadrados vazios. Aqui nós vamos precisar de mais um quadradinho. Então, a gente faz 2 correntes e conta 1, 2, 3 e põe um ponto alto aqui para fechar um quadrado vazio aqui na 7ª carreira. Agora, vamos completar aqui todos os pontos de base, que dá 10, certo? Faz o quadrado vazio e aqui a gente faz mais 10 pontos altos. Então, aqui eu já vou fazer meu segundo ponto alto. Fiz aqui 10 pontos altos, faço 2 correntes, faço um quadrado vazio e do lado oposto eu coloco também 10 pontos altos. Fiz aqui meus 10 pontos altos. Vamos fazer agora, pessoal, um total de 7 quadrados vazios. Então, façam 2 correntes, ó, fecha um ponto alto aqui no terceiro ponto de base aqui, né, por causa dos pontos que estão juntos. 2 correntes, e agora é só colocar ponto alto aqui sobre ponto alto, 7 quadrados. 7 quadrados prontos. Este à frente aqui eu vou preencher com 2 pontos altos, um na base. Aqui nós temos que ter 7 pontos no total. Então, aqui eu vou completar o 6º ponto e aqui o 7º ponto alto. Ficamos assim. Agora, pessoal, é só fazer a repetição aqui. Primeiro, façam os 7 quadradinhos vazio. E depois, vocês vão fazer igual aqui, ó. 10 pontos altos, um quadrado vazio e 10 pontos altos, tá? Então, vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, vai dar mais um quadradinho igual nesta situação aqui. Aqui não tem, né, 7 quadrados, porque é o início, né? É a ponta aqui do desenho para dar o acabamento. Então, aqui, vocês vão fazer um quadrado aqui em cima deste terceiro ponto de base aqui, e depois vão colocar 10 pontos altos. Relembrando, então, aqui a carreira de número 7, começamos com 4 pontos altos e 4 quadrados vazios. Aqui 10 pontos altos, um quadrado vazio e 10 pontos altos. Aqui eu fiquei com 7 quadrados vazios, 7 pontos altos e aqui 7 quadrados vazios. Aqui, como eu havia dito, já é repetição desta florzinha com 10 pontos altos, um quadrado vazio e 10 pontos altos. Aqui eu tenho 7 quadrados vazios, 7 pontos altos e 7 quadrados vazios. Aqui 10 pontos altos,
Aqui já é a repetição, né, da florzinha, quadrado vazio, 10 pontos altos. Aqui eu fiquei com 7 quadrados vazio, 7 pontos altos. Aqui, como é o final do trabalho, aqui ficamos apenas com 2 quadrados vazio e 4 pontos altos. Tá? Se você estiver ficando assim um pouco com dúvida, dá uma olhadinha na foto do trabalho que vocês vão entender os cantos, tá bom, pessoal? Que aí fica mais esclarecido também aí para vocês. Para a próxima carreira, eu já subi as 3 correntes, virei o meu trabalho, já fiz aqui mais 3 pontos altos, adiantei 2 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes, e repeti aqui, ó, os 7 pontos altos. Só que aqui eu tenho que ter 13 pontos no total. Então, eu preciso de mais 2 quadradinhos aqui, ó, de base. Põe 2 pontos altos dentro dele na base. Mais 2 pontos altos aqui no próximo quadrado de base e um ponto aqui. Então, agora sim, eu tenho 13 pontos altos. Vou fazer 5 quadrados vazios, 2 correntes e ponto alto. Então, aqui, olha, eu fiz os 5 quadrados vazios e coloquei aqui, ó, 10 pontos altos aqui. Repeti todos os pontos de base. Só que aqui, pessoal, eu preciso de 19 pontos altos. Então, eu vou colocar, ó, 2 pontos altos aqui dentro, um na base. Então, eu fiquei com 13 aqui, né? E eu completo até dar 19 agora. Então, assim, eu fiquei com 19 pontos altos, olha, desta maneira. Vou fazer aqui 2 correntes que eu já fiz e vou fechar aqui um ponto alto. E vou colocar aqui, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado de base, um ponto aqui na base e vou colocar aqui também, ó. Então, assim, eu fiquei com 7 pontos altos aqui. Agora, vamos fazer aí 5 quadrados vazio, 2 correntes e ponto alto. Oitava carreira pronta, começamos com 4 pontos alto, 2 quadrados vazio, aqui eu tenho 13 pontos alto. 5 quadrados vazio, 19 pontos alto, 1 quadrado vazio, 7 pontos alto, 5 quadrados vazio, e aqui eu fiquei com 13 pontos alto, tá? Esta parte aqui já é esta repetição aqui, então é só seguir essa sequência nos demais desenhos, igual eu fiz aqui, ó. Aqui já é a florzinha que tá se formando. Então, olha, é só fazer do jeito que eu estou demonstrando aqui. No finalzinho, depois do quadradinho vazio, 7 pontos alto, 2 quadrados vazio e 4 pontos alto. Na nona carreira, eu já adiantei aqui o cantinho de borda, né, que são os 4 pontos alto e um quadrado vazio aí separado por 2 correntes. Então, assim ficou o cantinho. Agora, gente, nós temos que fazer 16 pontos altos. Então, ó, sempre dentro do quadradinho aqui de base, vão ser 2 pontos altos. Aqui eu coloco um ponto alto no ponto de base, vou repetir todos esses pontos aqui. Até aqui eu fiquei com 10 pontos, coloco mais 2 aqui dentro, um na base, 13 pontos. 14, 15 e 16, são os pontos que eu preciso aqui, 16 pontos altos, 2 correntes agora, conto 1, 2, 3, ponho um ponto alto, faço aqui mais 3 pontos altos, que é um quadradinho cheio, né, com os 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes e do lado oposto eu conto também, ó, o terceiro ponto de base, fecho aqui um ponto alto. E do lado oposto, temos que ficar com 10 pontos altos. Então, nós vamos completar todos esses pontos de base e preencher mais um quadradinho aqui, com 2 pontos altos dentro e um na base. Olha, então, depois dos 10 pontos altos, eu adiantei 3 quadrados vazios, sempre 2 correntes para separar aqui, para fechar o quadrado vazio. Agora, vamos fazer um total aqui de 10
pontos altos. Então, 2 dentro do quadrado, 1 na base. Aqui eu já vou ter 4 pontos altos. Eu intero mais 6 aqui para dar 10. Faço aqui, depois dos 10 pontos altos, 2 correntes. Conto aqui, ó, o terceiro ponto de base. Fecho um quadrado vazio. Aqui eu completo todos os pontos de base. Dentro do quadradinho aqui, eu coloco 2 pontos altos e 1 aqui na base. Então, aqui, pessoal, aqui é uma folha que tá se formando já do galho da flor. Então, agora aqui nós vamos fazer 3 quadrados vazios. Depois dos 3 quadrados vazios, olha, a gente já vai começar a repetir aqui a pétala da flor. Tá? Então, aqui no cantinho aqui, ó, são 16 pontos altos que vocês vão ter que colocar aqui. É só seguir essa sequência. Eu vou fazer o meu, já mostro aí para vocês. Então, vamos relembrar aí a carreira de número 9. 4 pontos altos aqui no início, um quadrado vazio. Aqui ficamos com 16 pontos altos, um quadrado vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio. E aqui, 10 pontos altos. Aqui é a flor. Aí tem 3 quadrados vazios, aqui é a folha que tá se formando. Então, aqui são 10 pontos altos, um quadrado vazio e 7 pontos altos. Então, aqui é uma flor, aqui são as 3 quadrados de separação e aqui já começa outra flor, com 16 pontos altos, quadrado vazio, cheio, que são os 4 pontos altos, quadrado vazio e os 10 pontos altos. Aqui é outra folha. Aqui são os 3 quadrados vazios, aqui 10 pontos altos, um quadrado vazio e 7 pontos altos. E aqui é a última florzinha que eu fiz. A mesma quantidade de ponto, não muda nada, tá? Só aqui no finalzinho, né, como estamos do lado direito aqui do pano, olha. Então, depois dos 7 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Na carreira de número 10... que nós já vamos virar pro avesso, né? Eu já subi as 3 correntes, fiz aqui o meu canto de borda e adiantei um quadrado vazio, separado por 2 correntes. Aqui eu fiz 7 pontos altos, até desmanchou um aqui, deixa eu refazer. Então, aqui eu repeti os 7 pontos altos, só que eu preciso de 10 pontos, então eu coloco mais 2 aqui dentro e 1 na base. Então, eu tenho 10 pontos aqui agora. Isso é a carreira de número 10 que nós já estamos trabalhando. 2 correntes, aqui é a folha que nós estamos fechando. Então, conta aqui, ó, o terceiro ponto de base e faz um quadrado aqui vazio. E vamos colocar aí um total de 10 pontos altos. Então, vamos repetir todos esses pontos de base. Até aqui eu tenho 7 pontos, eu preencho mais um quadradinho aqui à frente, aí eu fico com 10 aqui, pontos altos na folha. Vamos fazer agora 2 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto, para fazer os quadradinhos. Então, fiz aqui os quadradinhos. Agora, nós vamos colocar aqui um total de 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 2 correntes. Aqui, olha, no terceiro ponto de base eu fecho um ponto alto, assim, para fazer um quadrado vazio. E a partir daqui, olha, eu coloco um total de 10 pontos altos. Então, vai dar até aqui, ó, colocando 2 pontos altos aqui dentro e um na base, completando todos esses aqui. Olha, fiz os 10 pontos altos, vou fazer aqui, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, fecha um quadrado vazio, e aqui eu tenho que colocar 10 pontos altos também. Fiz aqui, ó, os 10 pontos altos, então aqui é a folha, aqui é a flor, que a gente tá quase fechando ela. Precisamos agora de 4 quadrados vazios. 2 correntes e um ponto alto aqui para fechar o quarto quadradinho vazio. Agora aqui, pessoal, é repetição. Depois desses 4 quadradinhos aqui que nós acabamos de fazer, é só você voltar aqui, ó, porque aqui é a folha, né? É só você voltar aqui na folha e a partir dela aqui você vai fazer essa sequência de pontos, né? Aqui são 10 pontos, um quadrado vazio, 10 pontos.
E é só ir seguindo essa sequência que eu acabei de explicar para fazer nos demais motivos aí do trabalho. Eu vou fazer o meu, eu já mostro aí. Então, a carreira de número 10, começamos com 4 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui ficamos com 10 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos, 2 quadrados vazios e aqui 7 pontos altos. Um quadrado vazio, aqui eu tenho 10 pontos altos, um quadrado vazio e aqui eu tenho mais 10 pontos altos. Então, pessoal, aqui é a folha e aqui é a flor do nosso desenho, né, do nosso trabalho que a gente está executando. Aqui 4 quadrados vazios, aqui é outra folha com 10 pontos altos, um quadrado vazio e 10 pontos altos. Aqui 2 quadrados vazios, aqui já é outra flor, 7 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos alto, um quadrado vazio e aqui 10 pontos alto, 4 quadrados vazios e aqui é outra folha que eu fiz. Aqui é a outra flor, depois aqui dos 10 pontos alto, coloquei 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes e 4 pontos alto. Aqui a minha vira com as 3 correntes, depois os 3 pontos alto, repeti aqui 2 quadrados vazios. E vou precisar de mais 3 quadradinhos, então aqui eu faço 2 correntes, conto 1, 2, 3, fecho aqui um ponto alto, 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, fecho um ponto alto, vou fazer mais 2 correntes e aqui eu fecho mais um ponto alto. Então, o cantinho aqui ficou assim da carreira de número 11. Agora, eu preciso aqui fechar este quadrado de base, ó, 2 pontos altos. E a partir daqui, eu vou completando todos os pontos de base até ficar com 13 pontos altos. Até aqui, eu fiquei com 13 pontos altos. Vou fazer agora 2 correntes. Um quadrado vazio, 2 correntes, conto aqui ó, o terceiro ponto de base, coloco um ponto alto, aqui mais um quadradinho vou fechar, e 2 correntes e mais um quadrado. Então, ficamos com 4 quadradinhos, e agora eu preciso preencher este quadrado aqui com 2 pontos altos, e a partir dele eu tenho que ter 10 pontos altos. Fiz meus 10 pontos alto, 2 correntes, aqui já é a folha que a gente está trabalhando, que eu fecho um quadradinho vazio, e aqui eu completo 2 pontos alto dentro do quadrado, e vou fazer todos os pontos de base até ficarmos com 13 pontos alto no total. Então, aqui, depois dos 13 pontos alto da folha aqui que nós fizemos, eu trabalhei aqui, ó, 3, 6, 7 quadrados vazios. Aqui já é repetição da pétala aqui desta flor aqui, que são um total de 13 pontos alto. Eu coloquei aqui também 13 pontos alto. Depois eu fiz aqui 4 quadrados vazios. Aqui na folha foram 10 pontos alto, um quadrado vazio, e aqui 13 pontos altos, 7 quadradinhos vazio. Aqui eu tenho um total de 13 pontos alto, 4 quadrados vazio, aqui 10 pontos alto, que já é a folha, um quadrado vazio, e aqui eu tenho 13 pontos alto. E o finalzinho aqui eu fiquei com um quadrado vazio e 4 pontos alto. Para a próxima carreira, que será de número 12, eu já fiz 3 correntes, virei o trabalho, já fiz meu cantinho de borda. Fiquei com um total de 4 pontos alto. Agora, pessoal, vamos fazer 2 correntes, fechar aqui um quadrado vazio, 2 correntes, e conta aqui, ó, 1, 2, 3, fecha um ponto alto. Então, ficamos aqui no comecinho com 2 quadradinhos vazios. Agora, pessoal, nós temos que fazer um total de 22 pontos altos. Então, vocês vão preencher, ó, todos esses pontos de base. Dentro deste quadrado, coloquem 2 pontos altos. Continuem colocando aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Então, até, ó, este pontinho aqui, vamos ficar com 22 pontos altos.
em cima da folha, tá? Então, olha, eu já fiz 2, vou para o meu terceiro ponto. Depois que eu fiz aqui, ó, os 22 pontos altos, eu já adiantei 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora, eu vou preencher aqui, ó, este quadradinho de base, total aí de 4 pontos altos, 2 correntes. Aqui eu vou fazer um quadrado vazio assim. E vou repetir, pessoal, olha, todos esses pontos de base aqui, que são 13 pontos aqui no total. Aí, eu fiz aqui um total de 8 quadradinhos vazio. O 8º quadradinho, pessoal, é só fazer as 2 correntinhas. E no terceiro aqui, ó, ponto de base, igual o início aqui, ó, fecha um ponto alto e completa aqui o total de 22 pontos altos. Certo? Então, a partir de agora aqui é repetição. Então, depois dos 22 pontos altos, que é a folha, vocês vão repetir esta sequência aqui, ó, nesta parte da florzinha aqui. E depois mais 8 quadradinhos vazio, aí vem pra folha de novo e assim sucessivamente, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui e já mostro pra vocês finalizado a carreira de número 12. Então, a carreira de número 12 já ficou pronta. Qualquer dúvida, volta um pouquinho aí na explicação da colocação dos pontos em cima da folha, da flor. E aqui no finalzinho, depois que eu fiz os 13 pontos altos, eu fiquei com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 13, já fiz 3 correntes, virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos. Adiantei, pessoal, 5 quadradinhos vazio, igual vocês estão verificando aí no vídeo. E adiantei aqui 2, 4, 6, 7 pontos altos. A partir daqui, nós vamos fazer 4 quadrados vazios. Então, façam 2 correntes, contem 1, 2, 3, fecha um ponto alto. 2 correntes. Aqui no terceiro ponto de base, coloco um ponto alto, 2 correntes, aqui eu faço meu terceiro quadrado, 2 correntes, fecho aqui o meu quarto quadradinho. Então, ficamos assim. Agora, o próximo a gente preenche com 2 pontos altos dentro do quadrado, um ponto na base, 2 correntes, aqui vai ficar um quadrado vazio, desta maneira. Vamos fazer aqui 7 pontos altos, aqui eu já tenho 2. Vamos fazer 2 correntes, contem aqui o terceiro ponto de base, fecha um quadrado vazio e vamos completar um total de 10 pontos altos. Aqui eu já tenho 2, 10 pontos altos feito, 2 correntes, e aqui no terceiro ponto de base eu fecho um quadrado vazio. Agora, vamos fazer um total de 9 quadradinhos. Aqui eu já tenho um quadrado. Então, aqui eu fiz os 9 quadrados vazios. A partir desta flor aqui, vocês já vão começar a repetir aqui, ó, os 7 pontos altos, 4 quadrados vazios, um quadrado cheio, que são os 4 pontos altos, um quadrado vazio, aqui são 7 pontos altos em cima da folha, um quadrado vazio e aqui os 10 pontos altos, certo? E vão repetir novamente os 9 quadradinhos aqui. Então, assim, eu fui fazendo. Aqui no final, depois dos 10 pontos altos, eu fiquei com 3 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 14, eu já subi 3 correntes, virei o meu trabalho, já fiz 3 pontos altos aí, o canto de borda. Repeti, pessoal, olha, os 3 quadradinhos vazios. Repeti também, ó, os 10 pontos altos. E fiz aqui, ó, 2 correntes e fechei um ponto alto aqui para ficar com um quadradinho vazio. Agora, aqui nós temos que fazer mais 2 quadradinhos, então, você faz 2 correntes e coloca aqui no terceiro ponto de base um ponto alto. 2 correntes e mais um ponto alto aqui para fechar um quadradinho vazio. Aqui nós vamos preencher este quadradinho de base, né? Sempre 2 pontos altos dentro do quadradinho. Agora, aqui, pessoal, nós vamos fazer 12 quadrados vazios. Então, 2 correntes e ponto alto. Até aqui eu fiquei com 5 quadradinhos. Quando chega em cima destes pontos de base, é só contar o terceiro
ponto e fechar. Terceiro ponto de base. E assim vai fazendo até dar 12 quadradinhos. Até aqui, pessoal, como eu falei, ficamos com 12 quadradinhos, só que temos que completar mais esses 4 aqui. Então, vamos ficar com 16, tá? Eu havia falado 12, mas são 16 aí para poder dar certinho o fechamento aqui do trabalho. Olha, então, terminei aqui de fazer 16 quadradinhos vazio. Agora aqui é só repetir, pessoal, olha, já estamos na folha novamente, então vocês vão repetir, ó, os 10 pontos alto aqui, vão fazer essa sequência de 3 quadradinhos aqui em cima, certo? E depois vão fazer aqui um quadradinho cheio com 4 pontos alto e vão repetir novamente os 16 pontos quadradinho aí, tá bom? Eu já vou fazer e já mostro. Olha, então assim ficou a distribuição. 3 quadrados vazio, aqui eu tenho 10 pontos alto, 3 quadrados vazio, 4 pontos alto. Aqui eu falei que eram 12 quadrados, mas são 16, tá, pessoal? E aqui já é repetição da folha, como aqui no início. Aqui a partezinha aqui da outra flor, então eu fui fazendo assim até o final. Aqui depois dos 10 pontos altos, eu fiquei com 3 quadrados vazio, aqui 4 pontos altos. Neste canto aqui, pessoal, eu fiquei, ó, com 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? Aqui o finalzinho, 12 quadrados vazio e 4 pontos altos. 3 correntes para subir a próxima carreira, já fiz mais 3 pontos altos aí, que é o canto de borda. Fiz também aqui, ó, 7 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, eu utilizei 1, 2, 3, 4 quadrados de base para colocar 13 pontos altos. É aquele mesmo esquema, fechou um ponto alto aqui, coloca 2 dentro do quadrado. Um ponto aqui na base, 2 dentro do quadrado. Então, assim, eu fiz até dar 13 pontos altos. 2 quadrados vazio aqui tem, certo? E aqui eu tenho 7 pontos altos, ó, um ponto alto aqui no ponto de base, 2 aqui dentro do quadrado. Um na base, 2 dentro do quadrado e um na base. Aqui agora, nós vamos ter que fazer 15 quadrados vazio. Eu vou fazer até aqui em cima desses pontos de base para separar com vocês. Aí depois é só fazer a sequência do que eu acabei de explicar, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui é o primeiro quadradinho, 2 correntes. Aí, quando é em cima dos pontos, é só contar o terceiro aqui, ó. E fecha um ponto alto, ó. 2 correntes, conta 1, 2, 3. Fecha aqui um ponto alto. E aqui é o terceiro para fechar mais um ponto. Então, agora aqui, nós vamos trabalhando até dar 15 quadrados vazio. Depois que deu os 15 quadradinhos vazio, aí vocês começam a fazer, olha, esses 13 pontos altos e esta sequência aqui do trabalho. Eu vou fazer o meu e já mostro aí. Olha, então a carreira de número 15 ficou pronta, igual eu expliquei no bloco anterior. Qualquer dúvida, só voltar na explicação. Aqui no intervalo eu tenho 15 quadrados vazio e aqui já começa a repetir aqui, ó, os 13 pontos alto, 2 quadrados vazio e aqui 7 pontos alto. E assim eu fui fazendo aqui 15 quadrados vazio. Aqui depois dos 7 pontos alto, eu fiquei com 2, 4, 6, 7 quadrados vazio e 4 pontos alto. Na carreira de número 16 agora, já fiz as 3 correntes, virei aqui o trabalho. Já fiz aí o cantinho de borda com mais 3 pontos alto. Fiz também 2 quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes. Aqui, pessoal, eu utilizei, ó, 5 quadradinhos de base para eu ter 16 pontos alto aqui. Então, é aquele mesmo esquema, um ponto alto no ponto de base, 2 dentro do quadrado. Um aqui no ponto de base, 2 dentro do quadrado. Então, vocês vão fazendo assim, até dar 16 pontos altos. A partir daqui, eu preciso 2 quadrados vazios, 2 correntes, conta aqui, ó, o terceiro ponto de base, já põe um ponto alto. 2 correntes, aqui também outro ponto alto para fechar um quadrado vazio. Agora, aqui eu vou usar 4 quadradinhos, né, aqui esses 2 e mais uns pontos aqui de base,
para colocarmos aí um total de 13 pontos altos. Então, aqui, olha, eu já tenho 4 pontos, 5, 6 e aqui 7. E vamos completar aqui até dar 13. Fiz aqui os meus 13 pontos altos, agora eu vou fazer 9 quadradinhos vazios. Então, 2 correntes aqui, conto o terceiro ponto de base, ponho um ponto alto, 2 correntes. Aqui eu já fiz 2 quadrados, vou fazer até dar 9. Fiz aqui, olha, os 9 quadradinhos vazios. O próximo aqui, ó, que vai ser a divisão do motivo para a próxima carreira, eu já faço aqui, ó, 4 pontos altos. E agora, pessoal, é só seguir fazendo a repetição aqui dos quadradinhos vazio. Olha, aqui eu fiz 2 quadrados vazio e agora aqui, ó, eu vou utilizar 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos de base para colocar aqueles 16 pontos altos, lembra? Então, vão fazendo assim, olha, eu vou abrir aqui na mesa. Então, agora que vocês vão colocar 16 pontos altos igual aqui, ó, eu expliquei. E vão fazer essa sequência aqui nos demais desenhos. Eu vou fazer, já mostro para vocês. Então, aqui, terminei a carreira de número 16. Qualquer dúvida, é só voltar na explicação lá na colocação dos pontos. Observe aqui também como ficaram aqui a colocação dos pontos. Então, eu fui fazendo assim, ó, em toda a extensão do trabalho, lembrando, né, que aqui eu tenho 16 pontos altos e desse lado de cá, aqui, pessoal, depois dos 13 pontos altos, perdão, eu fiquei aqui com um total de 3, 6, 9 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. Então, finalizamos aí a carreira de número 16. Pessoal, para a carreira de número 17, eu já fiz a minha vira aqui com as 3 correntes, mais 3 pontos altos. Aqui, eu preciso um total de 11 quadradinhos vazios. Então, aqui eu tenho que fazer mais 2 quadradinhos aqui, façam 2 correntes, terceiro ponto de base, eu fecho um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, eu fecho um ponto alto. Então, agora eu tenho aqui 11 quadrados vazios. Aqui eu vou ter que colocar um total de 10 pontos altos, aqui eu já tenho 3, aqui ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, aí eu já tenho 10 pontos altos. Agora, a gente tem que fazer um total de 20 quadrados vazios, ó, 2 correntes ponto alto, 2 correntes, conta sempre o terceiro ponto de base, põe um ponto alto, ó, 2 correntes, terceiro ponto de base, põe um ponto alto. Então, assim, a gente vai fazendo até ficarmos com 20 quadradinhos vazios. Aí, depois dos 20 quadradinhos vazios, pessoal, aí vocês vão repetir novamente estes pontos de base aqui, que são 10, tá? Aí, é só repetir eles, depois mais 20 quadradinhos vazios e assim por diante. Eu vou fazer o meu aqui e já mostro como é que ele vai ficar. Terminei aqui a carreira de número 17, 4 pontos altos, que eu fiquei com 11 quadradinhos vazios, e aqui eu tenho 10 pontos altos. Aqui eu tenho 20 quadrados, 10 pontos altos, 20 quadradinhos, 10 pontos altos, e o que me restou aqui de quadradinho foram 8, 2, 4, 6, 8 e 4 pontos altos. Pessoal, a próxima carreira vai ser o cantinho de borda, né, que sobe as 3 correntes. Aqui eu já terminei de fazer os 3 pontos altos do cantinho de borda. Aqui eu vou fazer 2 correntes e ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Então, agora aqui nós vamos fazer tudo de quadradinho vazio, tá? Eu vou fazer um pouquinho até chegar aqui. Aqui eu vou fazer 2 correntes e vou contar, quando tiver ponto de base, sempre o terceiro ponto, ó, 2 correntes, conta aqui o terceiro ponto e coloca o seu ponto alto, certo? Então, você vai fazer assim em todos os motivos, né? Igual este aqui que tem os pontos altos, você vai fazer assim. E o resto aqui é tudo de quadradinho vazio.
Então, aqui eu coloquei, né, os 4 pontos altos, fui fazendo quadradinho por todo barradinho, da forma que eu expliquei no bloco anterior. Aqui no final, terminamos com os 4 pontos altos aqui. Para a próxima carreira, já subi aqui as 3 correntinhas. Vou fazer aqui mais um ponto alto no segundo ponto de base. Subo 2 correntes. Dentro, pessoal, ó, do segundo pontinho aqui que a gente fez, a gente coloca, né, a laçadinha, traz a linha pra frente, ficamos com 3 argolinhas aqui. Aí, aqui eu laço a linha e tiro tudo junto. Esse é um meio ponto alto, ó, de novo, ó, 3 argolinhas, tiro tudo junto. Aí, nós vamos fazer 3 vezes assim, certo? Aí, ó, no último ponto aqui, de base, eu vou fazer um ponto alto. Então, ficamos assim, com o nosso começo. E é só fazer de novo 2 correntes, laça a linha, ó, 3 argolas, tira tudo junto. Laça a linha, 3 argolinhas na agulha, tira tudo junto. E aqui, mais uma vez, tira tudo junto. Aí, no próximo ponto aqui de base, eu coloco um ponto alto. E assim, nós vamos fazendo, ó, 2 correntes. Aqui, um meio ponto alto, fecho tudo junto. Novamente, e aqui de novo. Então, são 3 vezes nós vamos fazer isso aqui. E depois já faz um ponto alto. 2 correntes, vem dentro deste ponto e faz um meio ponto alto. Outro meio ponto alto. E aqui mais um meio ponto alto. E faz um ponto alto aqui no próximo ponto de base. Então, tá ficando assim o nosso acabamento. Mais uma vez, 2 correntes, laço a linha na agulha, fiquei aqui, ó, com 3 laçadinhas, tiro tudo junto. Ó, 3 laçadas, tiro tudo junto, 3 laçadas, tiro tudo junto. E aqui eu já faço um ponto alto no próximo ponto de base. Então, assim, eu vou fazendo até o final e eu já volto pra gente poder terminar junto lá o outro canto. Então, aqui, pessoal, eu já terminei de fazer meus pontos tombadinho por toda a extensão do barrado, nos quadradinhos de base. Aqui no final, olha, eu fiz aqui em cima dos pontos altos de base, ó, um ponto alto, o ponto tombadinho. Eu pulei um ponto de base e aqui, ó, no terceiro ponto eu coloquei um ponto alto. Agora, aqui, olha, eu faço 2 correntes. E faço aqui, como é no cantinho, eu vou fazer só 2 vezes, ó. Aqui é o primeiro meio ponto alto e aqui é o segundo meio ponto alto. E aqui, o último ponto aqui, eu coloco um ponto alto assim, ó. Tá? Porque senão fica muito grande, aí como é no finalzinho, aí só pra poder ficar um ponto tombadinho aqui. Faz uma correntinha, corta aqui a linha. E aí, nós já terminamos aqui o nosso cantinho com os pontos tombadinhos, tá? Então, o nosso trabalho ficou assim, com esse motivo de flor aqui, ela meia caída. Então, aqui no meu pano deram 3 florzinhas. Então, pessoal, essa seria a explicação, né? O projetinho que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que vocês gostem, aproveitem aí a aula. Tá? Foi feito com muito carinho. E se gostou, já deixa aquele like aí para ajudar o canal, aquele joinha, compartilhar os vídeos também para outras pessoas conhecerem aí o trabalho do canal Eli Crochê Artesanato, certo? E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, lá eu posto todas as fotos dos trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus.